E algumas pessoas me perguntam sobre a reforma da Previdência. Ei, reforma da Previdência, isso tem dado uma confusão danada, isso tem dado trocas de palavras entre pessoas da imprensa, veículos de imprensa. Tu já pensaste, ouvintes que ligam para os programas de rádio, uns a favor da reforma, outros contrários, à reforma de uma forma também bem ferrenha. E a gente fica analisando tudo isso, né? Você gostaria que eu fizesse um comentário a respeito da reforma da Previdência? Como jornalista, agora preste atenção. Meus comentários é um olhar diferente sobre a notícia. Não é aquilo que você está acostumado a ouvir nos rádios, nas TVs, na imprensa eletrônica ou naquelas pessoas que defendem um lado ou defendem outro. Pergunta para um esquerdista o que é a reforma da Previdência. Pergunta para um eleitor de Bolsonaro o que é a reforma da Previdência. Você vai ouvir justificativas completamente opostas, né? E se a pessoa que vai dar a resposta, ela tiver um grauzinho de militante da esquerda ou da direita, aí se prepare, viu? Que é arriscado tu ouvir poucas e boas com relação à reforma da Previdência. Muito bem. Bom, e aí, Marcos? Qual a sua opinião? Olha, eu falei aqui em lançar um olhar diferente sobre essa notícia. Preste atenção, eu sei que você vai entender. Eu vou tentar resumir aqui um pouco da explanação geral, porque tudo que acontece no mundo reflete-se aqui no Brasil, reflete-se na nossa sociedade, no nosso momento atual que estamos passando. E isso ainda, esse embate que eu disse aqui a você, o eleitor de esquerda criticando muito a reforma da Previdência e o eleitor de direita defendendo muito a reforma da Previdência, preste atenção, você vai dizer, eita, agora foi longe. Ainda é requisitos daquele embate e polarização de duas forças sobre o planeta Terra, nossa economia e nossa política. A briga, o confronto e o embate entre capitalismo e socialismo. Vamos trazer para a nossa realidade, para o Brasil. Aqui os países, aliás, os partidos de esquerda, eles estão mais aliados ao socialismo. Por exemplo, PT, PSOL, o próprio nome já diz, Partido Socialista, PSOL, Partido da Solidariedade, né? PSB, por exemplo, Partido Social Brasileiro, PSDB tem uma linhazinha de socialismo, Partido Socialista Democrático Brasileiro, isso aí fez questão de dizer que era democrático, mas tinha a linha socialista, ou seja, são partidos mais alinhados com o socialismo, com o comunismo, com aquele sistema econômico de Cuba, de Venezuela, da extinta União Soviética, da China. São partidos de esquerda, tendência socialista. Partidos de direita, vamos lá. Depois tem o Centrão, aqueles partidos que ficam meio no meio, né? Mas partidos de direita, hoje, um dos principais representantes, PSL, partido de Jair Bolsonaro. Outros partidos vão nessa linha mais de direita. E o que é o sistema de direita? É o sistema comandado pelo capitalismo. Ô Marcos, o que é o capitalismo? O capitalismo é esse sistema que o Brasil adotou, que os americanos adotaram, que a Europa adotou, como a Alemanha, França, Inglaterra, países hoje potência ou potências mundial econômica e política. O Brasil adotou mais esse sistema capitalista. Aí tem essa bifurcação, esses dois sistemas. Para o sistema capitalista que o Brasil adotou, que os Estados Unidos adotou, que a Alemanha, que o Reino Unido, que a França adotou, há essa necessidade de adequação do país a essa norma capitalista. E aí entra a reforma da Previdência. O capitalismo exige que a reforma seja feita. É preciso sobrar mais dinheiro para o capitalismo, para as empresas, para os empresários. Por outro lado, o socialismo não quer. Entende que não há necessidade. Por que não há necessidade? Porque o entendimento do socialismo,
O entendimento dos partidos de esquerda são outros entendimentos, ou o mesmo entendimento para os partidos de esquerda. Como, por exemplo, você pega aí países da esquerda, Cuba, Venezuela e outros países não fizeram a reforma da Previdência. Se você pegar partidos de direita, aliás, países de direita capitalista, fizeram a reforma da Previdência. Como o Brasil está alinhado com o capitalismo, vai fazer a reforma da Previdência. E se você olhar do ponto de vista capitalista, é preciso que seja feita a reforma da Previdência, senão o sistema capitalista do Brasil, ele quebra, não tem dinheiro. Já os socialistas, os comunistas, partidos de esquerda, defendem que não há necessidade de fazer a reforma da Previdência. Mas, para não ser feita a reforma da Previdência, o país teria que ir para o outro sistema. Entenderam agora? O sistema socialista, o sistema comunista, o sistema da Venezuela, de Cuba, da China, da antiga União Soviética e de outros partidos que hoje trabalham com essa linha socialista. Se o país quer ficar no sistema capitalista, vai ter que fazer a reforma da Previdência, porque é assim que o capitalismo funciona, com reforma da Previdência, aumentando o lucro das empresas, as pessoas tendo que se readequarem, tendo que trabalhar mais para o capitalismo. E aí você pode perguntar, Marcos, mas a questão é, você está a favor de quem? Não estou a favor de ninguém. Marcos, você acha que a reforma tem que ser feita se o país quiser ficar no sistema capitalista, seguindo a linha dos americanos, da Alemanha, da Grã-Bretanha, tem que fazer a reforma da Previdência. Se o país quiser dar uma guinada e ser um país socialista, não precisa fazer a reforma da Previdência. Está entendendo? Às vezes é difícil, né? Agora preste atenção. Tanto o sistema capitalista como o sistema socialista oprime as pessoas. Nós somos escravos do mesmo jeito. É o trabalhador que mantém esses dois sistemas funcionando. Marcos, no capitalismo também sim. O capitalismo deixa você aberto para você comprar, para você vender, para você ter lucro. Por isso que se chama liberalismo, porque é liberal. Você compra, você pode lucrar, você pode fazer uma empresa. Acontece que você paga imposto ao capitalismo. Sua empresa paga imposto ao capitalismo. Sua empresa, você, cidadão, trabalhador, mantém a máquina pública capitalista funcionando. Marcos, e a socialista é bom? Mesmo jeito. É você que vai trabalhar para manter a máquina pública socialista funcionando. No socialismo vão ter os mesmos privilégios que o capitalismo, com diferenças nessas questões ideológicas. O capitalismo deixa você pensar, o socialismo restringe mais seu pensamento. Está entendendo? Mas somos escravos do mesmo jeito. Por que é que eu não vou para a rua defender o capitalismo nem o socialismo? Porque os dois escravizam. Não há liberdade no socialismo. E não há liberdade no capitalismo. Um te oprime de um jeito, o outro do outro jeito. Mas você não é livre em nenhum. Você é livre dentro de sua cabeça. É lógico que você tem que se adequar ao sistema que você está. Se eu estou num país capitalista, eu tenho uma empresa que tem que trabalhar no sistema capitalista, que tem que pagar minhas contas. Se eu estivesse num sistema socialista, ia ter que me adequar a esse sistema socialista. Muitas pessoas lutam para que o socialismo entre no Brasil, outras lutam para que o capitalismo permaneça no Brasil, mas preste atenção, tanto o capitalismo como o socialismo vai te escravizar do mesmo jeito, só muda a forma. Então, para que brigar para defender socialismo ou capitalismo? Você precisa mais é se adequar, mais liberar a sua mente, entender que você é livre e que a mudança começa dentro de você, cidadão, eleitor e brasileiro. Vamos deixar essas brigas de lado, esses ataques. Muitas vezes pessoas
não sabe, não entende da reforma da Previdência e começam a brigar. Mais uma vez eu digo, nem sou a favor nem contrário. Só que o sistema capitalista vai exigir que a reforma da Previdência seja feita. O socialismo vai exigir que a reforma da Previdência não seja feita, porque o sistema socialista trabalha de um jeito e o sistema capitalista trabalha de outro. Então esse é meu comentário sobre esse tema complicadíssimo, que às vezes dá um nó na cabeça das pessoas. Se o Brasil quiser continuar como sistema capitalista, vai ter que fazer a reforma da Previdência.